Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é o critério da primeira derivada para determinar máximos e mínimos locais de funções reais de uma única variável real. Vamos aprender? O critério da primeira derivada é o seguinte: seja uma função contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, exceto possivelmente no ponto C, ou seja, esse C ele pode ser um ponto crítico aqui dentro, que a derivada não existe nele, né? Que a gente já viu que o ponto crítico é onde a derivada não exista ou onde a derivada seja zero, tá? Seja C um ponto crítico de f, ou seja, ou a derivada não existe em C, ou a derivada em C é zero. O C é uma raiz da derivada primeira, tá? Seja aí um intervalo aberto contendo C. Ele, na verdade, é uma vizinhança de C. Então, nós vamos ter o C aqui, nós vamos ter um intervalo I, vizinhança de C. Então, o que vai acontecer aqui pra gente? Nós vamos ter o seguinte: se a derivada é positiva à esquerda de C, dentro do intervalo I, e ela é negativa à direita de C, ainda em I, então F vai ter um máximo relativo em C. Vamos ver aqui, ó. Então, esse ponto aqui é um C. Eu vou ter um intervalo I aqui, tá? O que eu vou fazer, então? X à esquerda de C, então o X tá aqui. Derivada positiva, então todo mundo aqui, ó, tem a derivada positiva, ou seja, a inclinação da reta tangente é inclinação positiva, tá? Ponto C é um ponto crítico, ou a derivada é zero ou ela não existe aqui. A esquerda, derivada positiva. A direita de C, já que a direita, olha o que está acontecendo, derivada negativa, tá? Retas tangentes com inclinação negativa. O que acontece, então? O que eu estou dizendo? Que a função é crescente à esquerda de C, função é crescente à esquerda de C, e decrescente à direita de C. Então, olha o que está acontecendo no ponto C. A função cresce à esquerda, depois ela decresce, tá? Lembrando que aqui eu poderia ter um negócio desse tipo assim, ó, função que cresce e depois decresce. Aqui nesse ponto C não tem derivada, mas mesmo assim, ó, ela cresce à esquerda e decresce à direita. Ele continuaria sendo um ponto de máximo local ou relativo, tá? Aí vamos ver a outra. Vamos ver aqui esse outro ponto crítico aqui. Então, esse aqui seria um C1 e esse aqui seria um C2, tá? Se a derivada é negativa à esquerda de C, então, o que eu tô dizendo? Que tem um intervalo I aqui. E a derivada é negativa. Significa que aqui na proximidade desse ponto, antes ela é uma função decrescente, ó, decrescente. Passou à direita de C, ela fica o quê? Crescente. Então, a função decresce, chega no ponto crítico e cresce. Logo, esse ponto crítico só pode ser um mínimo local. Exatamente por causa do sinal da derivada. A derivada negativa decrescente, derivada positiva começa a crescer. Lembrando que é numa vizinhança do ponto crítico. Não precisa ser no domínio todo da função, tá? Vamos ver o primeiro exemplo. Encontrar os intervalos de crescimento e decrescimento e os máximos e mínimos relativos ou locais da função. Vamos pegar essa função aqui. Função polinomial terceiro grau, portanto, domínio todo conjunto dos reais. Derivou, achou a derivada. Ponto crítico. Essa derivada, ela também é um polinômio, ó. Ela é um polinômio de segundo grau. Portanto, o domínio da f' também é o conjunto dos reais. Ou seja, não existe nenhum x que essa derivada não exista. Porém, existem valores que anulam essa derivada. Então, vamos procurar.
Quais são os valores de x que anulam essa primeira derivada? 3x² menos 1 igual a 0, 3x² igual a 1, né? Somei 1 dos dois lados, dividi os dois lados por 3, passei a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x² é o módulo de x. Módulo de x é igual a raiz de 1/3. Implica-se, somente se, que x1 é o próprio raiz de 1/3 e o outro valor é o menos raiz de 1/3. Então, nós temos, nesse caso, dois pontos críticos, que são esses dois aqui, tá? Então, vamos olhar aqui a função. Função derivada é uma função do segundo grau côncava para cima. Então, ela tem esse comportamento, ó, as raízes menos raiz de 1/3, raiz de 1/3, são as raízes da primeira derivada. Esse comportamento aqui, de função do segundo grau, me diz que aqui ela é positiva porque ela está acima do eixo, aqui também ela é positiva porque ela está acima do eixo, e aqui, ó, tá abaixo do eixo, então ela é negativa. O que eu falo, então? O estudo do sinal da primeira derivada me diz isso aqui é o estudo do sinal da primeira derivada. Ele tá falando que a esquerda aqui e a direita aqui, essa função é crescente. Entre essas duas raízes, a função é decrescente, porque eu estudei o sinal da primeira derivada, tá? O que tá dizendo, então? Que nesse ponto aqui, a função cresce, chega nele, derivada 0, depois decresce. Então, ó, cresce, depois decresce, significa o quê? Ponto de máximo local. Já nesse, ó, a função decresce, depois cresce, ó, chega nele, dá 0, depois cresce à direita dele. Logo, nesse valor, ocorre um mínimo local, tá? E para exemplificar aqui, eu desenhei o próprio gráfico da função f de x aqui para vocês verem. Ó, ele vem lá de menos infinito, chega aqui, ele tem um máximo local, ó. Aí ele vem, chega aqui, tem um mínimo local, depois sobe. Lembrando que as raízes dessa função f de x, é x ao cubo menos x. As raízes aqui são 0, menos 1 e 1, tá? São as três raízes dessa função. Então, os intervalos de crescimento e decrescimento, ela tem um ponto de máximo local e um ponto de mínimo local. Vamos ver essa função aqui, ó. x² menos 2, se x menor ou igual a 1, e menos x se x for maior ou igual a 1. Então, ela é uma parábola côncava para cima à esquerda de 1 e uma reta à direita de 1. Derivei, derivada aqui 2x, derivada aqui menos 1. Não existe a derivada no 1, porque derivada direita dá a derivada direita dá menos 1 e a esquerda dá 2, tá? Então, nesse ponto 1, não vai ter derivada, porque as derivadas laterais são diferentes, distintas. Ponto crítico, então, ó, ponto que não existe derivada é ponto crítico. Outro ponto crítico, 0, ó, coloca f' de 0, dá 0. Então, eu tenho dois pontos críticos. Então, o que eu vou fazer? O estudo do sinal da primeira derivada. Coloquei um ponto crítico, coloquei o outro ponto crítico, lembrando que aqui eu tô falando de primeira derivada, então aqui eu tenho que deixar uma bola aberta no 1, porque não existe a f' de 1, tá? Vamos estudar aqui a primeira derivada. A esquerda de 1, então, só tô olhando aqui a esquerda de 1. Ela é uma reta crescente, ó, uma reta crescente. Reta crescente positiva aqui, porque tá acima do eixo, negativa nesse intervalo, porque tá abaixo. Então, aqui, ó, nesse intervalo ela é decrescente, porque o sinal da f' me fala decrescente. Sinal positivo, crescente. A direita de 1, ela é uma constante negativa, então ela é negativa, portanto, decrescente nesse intervalo, tá? O que o critério da primeira derivada nos diz? Nesse valor aqui, que é ponto crítico, ela decresce, chega nele, cresce, então ele só pode ser um mínimo local. Já nesse valor aqui, olha, ela cresce, chega nele, decresce à direita dele, então ele é um máximo local. Pelo gráfico, a gente vê bem isso, ó, mínimo local, menor valor na vizinhança, máximo local, maior valor assumido na vizinhança do 1, tá?
E por último, a letra C, eu peguei essa função x vezes e elevado a x. Domínio dessa função é todo o conjunto dos reais, porque a exponencial tem domínio real, vezes x, domínio reais, tá? Derivei, produto, ó, deriva a primeira, repete a segunda, mais, repete a primeira, deriva a segunda. E elevado a x apareceu, eu coloquei em evidência. Então, a primeira derivada é isso aqui, ó, tá? Usei a regra do produto. Pontos críticos, eu quero analisar essa primeira derivada, gente, o domínio dela, domínio de f' também é reais. Porque, ó, polinômio vezes exponencial dá função contínua, dá função sem problema em todos os reais, inclusive continuidade em todos os reais. Ponto crítico, eu vou pegar, então, analisar quando que isso dá zero. Será que isso dá zero em algum lugar? Ou seja, quem são os x que anulam a primeira derivada? Quem são os zeros da primeira derivada? E aí eu vou analisar, então, quanto que isso é zero. E elevado a x é sempre uma coisa positiva, tá? Para qualquer x, ela fica toda acima do eixo, a função é elevada a x. Então, ela não é zero. Para esse produto dar zero, a primeira parcela tem que ser zero, pela lei do anulamento do produto. Logo, x tem que ser igual a menos 1, que é o único ponto crítico dessa função, tá? Então, eu coloco o ponto crítico e vou analisar o sinal da primeira derivada, tá? Sinal da primeira derivada. Essa primeira derivada, isso aqui vai ser sempre positivo. O que dita o sinal é isso, porque essa função exponencial, ela é sempre positiva em R. Vocês lembram da função exponencial? Que ela é uma função assim, ó, crescente, passando no 1. Então, isso aqui é o EAX, tá vendo que ela é uma função positiva, passando pelo 1? Então, ela é sempre positiva. O estudo, se isso aqui é sempre positivo, tá? Nem é zero, é positivo. O que vai me falar o sinal da primeira derivada é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui, gente, ela é sempre positiva se o x for maior que menos 1 e negativa se o x for menor que menos 1. Logo, a função é decrescente à esquerda de menos 1 e é crescente à direita de menos 1, tá? O que o critério da primeira derivada me diz, então? Ó, a função é decrescente, chega aqui, ela cresce. Então, ó, decresce, cresce. Isso aqui só pode ser, então, um mínimo local garantido pelo critério da primeira derivada. Desenhei aqui o gráfico da função f de x, igual a x é a x. Só para vocês verem como que é o movimento dele. Ele vem lá de mais infinito, passa aqui no zero. Chega aqui no menos 1, tem um ponto de mínimo local, ó, garantido pelo critério da primeira derivada. Depois ele vem pra cá e tende a zero, tá? Depois nós vamos entender isso aqui tudo. Vai seguindo a playlist aí. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe o seu curtir e compartilhe o vídeo com seus amigos, para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima, tchau!